Bom, boa noite a todos. Infelizmente eu não posso estar presente aí com vocês hoje. Eu estou aqui no congresso aqui em São Paulo, mas conversei com o grupo e decidi fazer um vídeo e aí fazer a introdução, né? Falar sobre a minha parte por meio desse vídeo, que até é uma técnica de ensino que hoje está sendo bastante utilizada, né? Bom, o livro que eu escolhi para falar sobre fazer essa introdução é o Técnicas de Ensino, Novos Tempos, Novas Configurações, que foi indicado pela professora. E aí a gente vai estar discutindo algumas coisas. Começando aí, um dos temas que o livro aborda é do quadro negro à lousa virtual, técnica, tecnologia e tecnicismo. Ele começa com uma frase muito bacana, problematizando. Contemporaneamente, as salas de aula são impensáveis sem um quadro negro, porém são concebíveis sem uma lousa virtual. É interessante, né? Você consegue pensar numa sala sem a lousa virtual, que seria o PowerPoint. Mas não tem como pensar numa sala sem uma lousa. Será que só é possível passar uma aula com lousa? Por exemplo, não é possível passar uma aula com um PowerPoint? E aí eu coloquei outras problemáticas, né? Será que é possível ter uma aula de ótica sem aí o lentes? Será que é possível dar uma aula aí de ondulatória sem aparatos que nos mostrem aí os nós, a frequência, a velocidade? É possível ter uma aula de botânica sem planta? Será que existe algum impacto você ter esses tipos de ensino utilizando técnicas, né, diferentes, né? E aí trago aí a definição de insigno, né? Eu não, né? O livro traz, né? O ensino, né? Vem de insignare, a etimologia dele, né? Que vem de signo. E aí signo temos aí nosso guru brasileiro, o Olavo de Carvalho, que nos traz muito conhecimento, não brincadeira, tem nada a ver com o Olavo de Carvalho, nem com o zodíaco, o signo aí. O signo vem que significa algo, ele sinaliza, torna notável, distingue, enfim. O ensino é entendido como uma instrução, uma sinalização que deixa marcas, né? Só que para você deixar essas marcas, conseguir passar esse ensino, você tem que ter técnicas para isso. E aí, técnica, já trazendo aí a etimologia lá do grego, eles usavam esse referido termo, a técnica, para designar uma habilidade mediante a qual se faz algo. Geralmente se transforma a realidade natural em uma realidade artificial. Basicamente, quando assume uma relação com a educação, tem como definir ele como as atividades e ensino desenvolvidas no interior de uma instituição escolar, que remete aos processos, que pertence à ordem de como é ensinado, o para que ensinar, né? Essa técnica é exatamente isso, a relação com a educação. E aí, enfim, é uma série de regras que por meio das quais se consegue algo. Bom, aí essas técnicas aí tem ferramentas aí, e essas ferramentas aí temos duas aí principais, que são a lousa e o PowerPoint, né? Uma temos aí do século, sei lá qual, e outra do século 20 e 21, aí o PowerPoint. E tem uma problemática bem legal quanto a isso, né? Temos agora, vamos ensinar alunos do século 21 com ferramentas do século 20 e com técnicas do século 16, 15. Aí a gente ainda segue os alunos todos enfileirados, olhando para o quadro, a lousa, né? E a lousa é o centro o protagonista do ensino, né? Todo mundo tem que estar ali prestando atenção na lousa, ninguém é ativo, né? Enfim, temos essa disputa entre a lousa e o PowerPoint. A lousa nada mais ela foi datada a sua primeira vez aí pelos os escritos que o livro traz, foi no ano de 1115 e refere-se a um quadro de ardósia de tamanhos variados. Aí temos aí a lousa virtual, né? Que são aulas desenvolvidas mediante PowerPoints, se apresenta como um roteiro que hoje em dia também ele é usado de forma rígida, né? Não acaba sendo algo flexível, que o professor consegue articular melhor as ideias. Infelizmente, o PowerPoint está se tornando aí uma extensão um update aí da lousa. E que não era para ser, no caso a técnica empregada em cima dele, né? Bom, para finalizar essa introdução aí de técnicas e ensino, trouxe Cora Coralina para problematizar um pouco. Feliz é o professor que aprende ensinando. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. O melhor professor nem sempre é o de mais saber, e sim aquele que, modesto, tem a faculdade de transferir. Meu jovem professor, quem mais ensina e quem mais aprende, o professor ou o aluno? Ela é uma poeta, né, e traz aí umas palavras de Paulo Freire, no sentido de que o professor, ele também é educando. Quando ele mantém uma relação aí de diálogo com o educando, ele acaba aprendendo, por exemplo, entende o processo
o processo está se construindo aí, o processo de ensino-aprendizagem, né? Por meio desse aprendizado, ele consegue definir aí a ordem, o processo, as técnicas, né? Você tem que saber dialogar com o aluno e entender qual que é a orientação, qual que é a sinalização que você tem que fazer com o aluno. Bom, aí por fim, tem qual que é o impacto de você utilizar uma determinada técnica no ensino, né? O Skinner, ele tem uma afirmação. Skinner afirma que a centralidade da tecnologia do ensino, predizendo que o governo do futuro provavelmente funcionará principalmente através de técnicas educacionais. Uma problematização bacana para isso é quando um aluno ele erra, como a gente viu aí já em algumas matérias, ele é tido como fracassado, né? Por exemplo, você não sabe fazer 2 mais 2 porque você colocou um valor 6. Mas você não fala para ele qual foi o erro ali de ter colocado aquele certo valor. É igual quando você vai numa empresa, numa fábrica. Você tem ali que apertar certo parafuso. Se você aperta um parafuso de forma errada, você é tido como errado e você tem que passar para uma reciclagem, vai tomar bronca do seu chefe. Então, algumas técnicas, qual que é o impacto dessa técnica, né? Você veio aí de uma classe, você é dessa classe e você tem que fazer exatamente o que eu estou te passando. Algumas técnicas que são aplicadas aí, a gente tem que tomar cuidado para não passar aquele processo para o aluno de domesticação, ao invés de estimular a criticidade, a criatividade do aluno. Então, cada técnica aí tem uma implicação, né? Um impacto que ela age sobre o aluno. E aí agora meus colegas vão estar discutindo mais sobre as estratégias que são empregadas e as ferramentas. Bom, é isso, agradecido e desculpa por não estar presente.